Vamos falar em cinema e literatura, mais precisamente em literatura hoje, né? Hoje é domingo e vamos tratar de um assunto mais leve, como eu costumo fazer para vocês, né? Pelo menos uma vez na semana eu trago algum livro das minhas leituras e hoje eu quero trazer para vocês, né? Estou trazendo para vocês aqui este livro aqui da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, um livro dessa escritora brasileira, muito bom, Um Defeito de Cor. E este livro, ele trata da escravidão no Brasil. Todo brasileiro, independente de você já ter visto alguma coisa de Casa Grande Senzala, do povo brasileiro, mas este romance histórico é um dos romances assim de uma primorosidade incrível para entender, para refletir, para conhecer de perto a história da escravidão no Brasil. Este livro, publicado em 2006 pela autora Ana Maria Gonçalves, ele tem 952 páginas. Mas quando você lê a primeira página, você não quer mais terminar, você não quer parar a leitura. Você quer saber logo o que é que vai acontecendo. Quanto mais você lê, mais você se envolve com a leitura. E esta é com certeza uma das obras mais belas que eu já li, mais especificamente sobre a escravidão no Brasil, sobre a história brasileira. A gente, quando lê esta obra, é como se a gente estivesse assim, acompanhando de perto, escutando a autora, ou até mesmo adentrando ali nas ruas de Salvador, no Pelourinho. A gente que conhece o Pelourinho, por exemplo, né, que visitou, que viveu em Salvador, a gente até se emociona pela descrição que ela faz, juntando aspectos históricos com a ficção. Este livro ele é uma odisseia de uma personagem chamada Kenhide. Ele é um livro escrito em primeira pessoa. Essa personagem ela é de Savaú, do reino de Daomé. Ela foi sequestrada criança e traficada ainda na infância e foi escravizada no Brasil. Quando ela foi sequestrada, junto no navio, naquele navio tubeiro, né, com condições muito tristes, né, porque boa parte dos escravos morriam, né, de uma situação tão dramática que vivia, né, a situação apertadíssima, não tinha iluminação, doenças, então boa parte dos escravos morriam. Ela foi acompanhada, a Kenhide, ela foi acompanhada da sua avó e de uma irmã que morre no caminho. É ela quem fica para contar a história. E toda esta obra aqui é escrita em primeira pessoa, a voz como se fosse a voz da Kenhide, que escapou, e que conta toda essa história, toda a sua saga da saída da sua terra quando foi escravizada, passa toda a viagem, chega ao Brasil, vai viver numa fazenda, né? Vai viver numa senzala, e depois vai trabalhar na cozinha, vai para a cidade também, tudo como escrava, e enfrenta muitas dificuldades. Então essa autora, Ana Maria Gonçalves, ela reconstrói a narrativa acerca do processo da escravidão e a partir de uma voz feminina. Este é também um dos pontos interessantes. Por que será que a autora ela escolheu uma voz feminina para contar a história? Isso tem um significado profundo. E por que tem um significado profundo? Não é você ouvir uma história contada pelo olhar de uma mulher que sobreviveu às situações mais desumanas que uma pessoa, que um ser humano pode viver. A história contada, vivencia por esta mulher, a Kenhide, ela vivencia diversos momentos históricos. Este é também um dos pontos muito interessantes dessa obra, porque é o seguinte:
O livro é uma ficção, sim. Né? Este livro aqui é uma ficção, sim. Mas não é uma mera ficção. É uma ficção que tem vários dados históricos. Né? O livro ele é recheado de aspectos históricos, inclusive um dos pontos mais importantes dessa obra é quando ela vai contextualizar a revolta dos malês que aconteceu na Bahia. E essa história, na verdade, o fundo dessa história é a história dos malês. E outro ponto importante também dessa obra também é que ela conta basicamente a história da mãe de Luiz Gama, que foi filho de escravo e que foi um abolicionista. Então, praticamente a história é como se fosse a história do Luiz Gama. Então, ela mistura ficção com acontecimentos históricos, e aí você até se emociona pelos pontos que ela vai destacando, principalmente dos momentos que ela vivencia de muito sofrimento, desde o momento que ela saiu da sua terra natal, que foi escravizada, que foi sequestrada, ainda criancinha, quando ela fica no navio, os dias que passam no navio, todo o sofrimento que passa no navio, junto com a sua avó, e depois que chega no Brasil, né, que chega na Bahia, e aí o sofrimento que também vai passar na fazenda também, toda a sua luta, todos os momentos que ela vivenciou. Então é como se você estivesse acompanhando assim de perto a descrição, faz uma comparação com uma câmera subjetiva, é como se fosse o seu olhar adentrando todos os ambientes que a Ken Hyde vivenciou de muito sofrimento. E aí o que eu acho muito interessante, emocionante até, são os momentos, os aspectos, os dados históricos, esses momentos históricos, principalmente da organização dos escravos, da luta dos malês, e um ponto também que me chama a atenção é a variedade de povos africanos que chegaram ao Brasil, e principalmente a participação dos negros muçulmanos, a religião muçulmana também é presente, essa organização dessa luta a partir dos muçulmanos, que é chamados de muçulmins. E o que me toca muito, assim, é conhecer assim mais de perto, né? E quero conhecer mais ainda, toda essa variedade da língua africana, do Iorubá, dos malês, né? Muita coisa da cultura africana e que estão presentes aí na alimentação, né? Na comida, na língua mesmo, os nomes muitos nomes que a gente costuma falar, por exemplo, como acarajé, só para você ter uma ideia, né? Vem com a linguagem africana, né? dos povos africanos. E aí, essa questão também dessa influência africana, das crenças dos povos africanos, e aí dos terreiros de Umbanda, da organização dessa religião, dos povos africanos. Então, que a gente do Brasil hoje, a gente escuta assim, pelas músicas, né? As músicas principalmente da Bahia, quando você vai falar em axé, que isso também vai ter um significado profundo também. Então, nós vamos encontrar nas crenças dos povos africanos que chegaram em situações deploráveis e que lutaram para sobreviver, que marca toda a história do Brasil. Então é muito emocionante estar assim participando, quando a gente como leitor, participando desses momentos históricos. Muito, muito, muito emocionante. Então a autora, ela... Só um minutinho aqui para não ter um ponto interessante. Ela mistura ficção com acontecimentos históricos e ela
essa obra é também um manuscrito do século XIX, a partir de um manuscrito do século XIX, encontrado, possivelmente, a autora seria a Luísa Marim, que é a heroína do Levante dos Malês, né? Essa que seria, acho que a mãe do Luiz Gama. Também propõe uma perspectiva historiográfica ao manter a relação, né, entrelaçar a relação de personagens e fatos históricos. Os personagens e os fatos históricos. Esse é que é um ponto assim, muito importante, porque como ela mistura os dados, os acontecimentos, os principais acontecimentos aí, desse Brasil colonial, do período de escravização, na verdade é como se você visse, tudo história, tudo é história. A ficção que conta também a história, a ficção que está entrelaçada com aspectos históricos. A autora ela fez uma ampla pesquisa e uma revisão bibliográfica, tratando do contexto histórico que o livro abarca, considerando o espaço de tempo de 8 décadas. Olha só, 8 décadas. E aí outros pontos, né, como eu já venho colocando, os costumes dos negros africanos em sua terra natal e também a sua vida no Brasil, colônia. Um dos principais levantes históricos foi o levante dos Malês, contado por Ken Hyde, com riqueza de detalhes. A autora ela também cita relações internacionais que influenciavam as dinâmicas apontadas na trama principal, como a atuação dos ingleses e franceses no território da África Ocidental. E aí, depois de tudo isso aí, eu coloco aqui o seguinte: o que nos permite este romance um defeito de cor? Né? O que é que ele nos proporciona? Qual a reflexão que nos proporciona? Uma das coisas importantes, conhecer de perto a história da escravidão no Brasil, a luta contra a escravidão. Então ajuda-nos a refletir sobre esse momento histórico, com as riquezas de detalhes. Destaca a cidade de Salvador como um polo central, como centro, inclusive, da africanidade, né? O Brasil, né, para quem não sabe, o Brasil, depois da África, é o lugar, principalmente Salvador, é o lugar que você vai ter praticamente assim, uma África, né? Claro, uma África. Depois da África, você vai ter um lugar mais africano que você vai encontrar, vai ser Salvador. Embora no Brasil, inclusive até no Rio Grande do Sul, você vai encontrar grande parte de negros também, mas em Salvador que você vai encontrar toda essa riqueza dos povos africanos, que vai envolver a língua, que vai envolver a questão dos costumes na alimentação, na música, nas crenças, na escrita e no modo de falar. Então, o Pelourinho, inclusive o Pelourinho, ela destaca o Pelourinho, que vai ser aí a cidade de Salvador, ela começou ali por Pelourinho, como um ponto central na história da escravidão no Brasil colonial. Os costumes africanos, esses são centrais, que vão estar muito marcados na fala, na alimentação, né, nos diversos tipos de pratos, na religiosidade, né, em todas as crenças, principalmente quando se trata da Umbanda, do Candomblé, dos terreiros, dos costumes da religião afro. Então nós temos os costumes africanos, a vida cotidiana dos escravos, tanto nas fazendas, como nos solares, nas residências dos senhores de escravos. E aí a gente fica sabendo de que forma começou essa história aí dos escravos na cidade, escravos que passavam, inclusive, dias, horas ou dias nas ruas de Salvador, que tinham uma certa liberdade para passar o dia, contanto que pagasse, né, conseguisse dinheiro para pagar esse dia para viver, a comercialização das coisas. E aí onde vai encontrar, inclusive, a personagem central aí, a Ken Hyde, ela vai ser uma das pessoas que vai se destacar na produção de alimentos para vender, de bolos, né, dessas coisas.
e de como, aos poucos, os escravos eles foram encontrando formas para sobreviver e para se libertar. A vida de Quitutes, por exemplo, no caso da personagem central aí, vai ser um dos pontos centrais até a ponto que ela vai conseguir recursos financeiros suficientes até para comprar a sua libertação. Aí a organização das rebeliões, das fugas, desde as fazendas até as cidades, né, até a cidade de Salvador, o centro de Salvador, o centro comercial, de como a escravidão era também naturalizada, mas que os escravos lutavam para se libertar, e aí a participação dos negros que estavam escravizados em Salvador, a participação muito forte dos negros muçulmanos, dos escravos muçulmanos, dos muçulmanos, as rebeliões e fugas, e também sobre a língua, costumes e crenças. Isso aí você vai encontrar em riqueza de detalhes, inclusive, que a autora destaca. E temos a participação, como tenho falado, uma participação muito importante da religiosidade africana, que vai se estender pelo Brasil, né? E aí começando por Salvador, e aí tem a participação dos muçulmanos, como eram chamados os muçulmanos, os escravos muçulmanos, que também eles eram além de ser escravizados, eram também era alvo de preconceitos, até por parte de outros escravos, né, que não eram muçulmanos. E aí temos a participação, por exemplo, a questão do sincretismo religioso, a construção da igreja de Rosário dos Pretos, né, que você vai unir aí o catolicismo com as raízes africanas e a maneira como os negros escravos eles foram encontrando formas de utilizar da sua religião, ao mesmo tempo que também adotar a religião cristã, católica, como uma forma também de se proteger, porque, claro, com desse processo de colonização, não se aceitava a cultura africana, a religião africana. Então, eles tiveram que se virar, né? Inclusive, participar da Igreja Católica e chegar a formar a Igreja de Rosário dos Pretos, que além de ser uma igreja católica, foi uma igreja construída por esses escravos que adotaram o catolicismo, mas também que tinham as suas crenças da matriz, né, da religião da matriz africana. E, claro, se eles não participassem como cristãos, eles não eram aceitos na sociedade, eram até perseguidos. Então, esse é um ponto assim, muito interessante. Portanto, esta leitura aqui é indispensável para entender, para refletir sobre a história da escravidão do Brasil, né? Da escravidão dos negros no Brasil. Eu confesso a você que eu não tinha lido ainda um romance histórico dessa natureza sobre o Brasil, que tivesse tanta riqueza de detalhes, que nos trouxesse assim, tantos elementos históricos e até filosóficos, e linguísticos, no caso, para entender a formação do povo brasileiro, a luta pela libertação dos escravos, muito interessante e muito emocionante. Se você não leu ainda, recomendo fazer essa leitura, que é indispensável. É isso aí, se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal se não fez isso ainda, ative o sininho para receber as nossas novidades sempre. A gente tem aqui sempre novidades de sociologia, de política, de cinema e literatura, de atualidades e muito mais. E também não deixe de fazer o seu comentário, é muito importante que você faça o comentário e que ainda você compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal. Até mais.